Meu... Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rose e seja muito bem-vindo ao canal Propósito de Vida. Hoje a conversa vai ser um pouquinho mais séria para mim e acho que para quem estiver assistindo também. Mas eu espero que vocês fiquem até o final do vídeo e aproveitem já logo agora no começo do vídeo se inscrever no canal, tá? E a participar depois, né? Ativa o sininho aí para poder ser notificado dos outros vídeos que virão, tá bom? Hoje eu queria saber de vocês, que será que é possível a gente dar um rumo diferente para nossa vida após sofrer um grande trauma? Será que é possível a gente ter uma vida equilibrada? Então hoje o assunto vai ser referente a isso. O porquê do canal Propósito de Vida? Este canal veio porque eu acho que todos nós temos um propósito de vida, né? Todos nós temos que dar um significado para a nossa vida, um sentido para a nossa vida. Mas tem traumas que acontecem na nossa vida que nós temos que ressignificar a nossa vida. Temos que buscar um novo sentido para a nossa vida. Um propósito muito forte para poder continuar. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero contar, primeiramente, nesse vídeo, o trauma maior da minha vida. Mas antes eu vou falar um pouquinho de mim, tá bom? Como eu já falei, meu nome é Rose, eu tenho 52 anos de idade, vou fazer 53 já em maio. Sou casada há quase 30 anos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho meu filho mais velho, o Bruno, que tem 29 anos de idade. Eu tenho meu filho do meio, que tem 18 anos e meio, o Matheus. E tenho a minha caçula, que tem 23 anos de idade, a Poliana. E hoje o assunto não vai ser um pouquinho... Gente, eu vou tocar na minha ferida, tá? Por que eu vou mexer com a minha ferida? Porque eu acredito muito que ninguém se faz sozinho e que todos nós precisamos um dos outros para continuar. Principalmente quando a gente tem um trauma na vida ou está passando por alguma dificuldade, muitas vezes a gente se isola, acha que é autossuficiente, que não precisa de ninguém. E eu vou vir aqui começar a expor um pouco a minha história, porque teve pedidos de pessoas que, como em vídeos anteriores, eu citei que a força vinha da perda de um filho. Então eu vou contar sobre esse episódio da minha vida, tá bom? Para algumas pessoas que perguntaram. Há 6 anos e 8 meses atrás, eu nunca imaginava que hoje eu participaria de grupo de mães de luto, tá? Eu não gostava nem de pensar nessa possibilidade. E hoje eu participo. E tem um grupo em especial que somos sim 6 mães. E o nome do grupo é Juntas Somos Mais Fortes. E a partir do momento que eu comecei a participar desse grupo, realmente todas nós lá nós se tornamos muito amigas e todas nós percebemos grandes mudanças em nós, né? Não deixamos de sofrer, não deixamos de lutar. O próprio nome já fala, né? Luto. Luto é uma luta constante, principalmente de uma mãe. Essa luta não acaba, não tem fim. A gente realmente tem que ressignificar a nossa vida, tá? Então, esse grupo nos fortaleceu muito e eu quero mandar um beijo para todas as mãezinhas do grupo, que quando elas assistirem esse vídeo, elas vão saber quem são,
tá? Mas eu gostaria que nesse grupo entrasse mais mães, não no grupo lá do WhatsApp, mas aqui no Propósito de Vida. E vocês vão ver realmente que juntas nós somos mais fortes, que juntas nós podemos nos fortalecer. Há 6 anos e 8 meses atrás, a minha vida mudou. Como vocês perceberam quando eu falei sobre meus filhos e falei sobre meu filho do meio, ele com 18 anos e meio, é porque foi com essa idade que meu filho faleceu. Eu vou falar faleceu, mas nós mães procuramos muitas vezes falar que entregamos nossos filhos, que eles partiram. A gente busca palavras que menos doem no nosso coração ou aquilo que a gente acredita. O Mateus é um menino, um filho muito alegre, muito extrovertido, um jovem feliz, um jovem que tinha feito muitos amigos, amigos muito queridos e que estava na melhor fase da vida dele, porque ele estava no tiro de guerra. Para quem não sabe o que é tiro de guerra, é aquela responsabilidade militar que você tem que fazer durante um ano. O seu irmão fez, seu irmão mais velho, e ele também, quando ele fez, ele também se sentiu muito feliz, porque a gente costumava brincar aqui em casa que ele era paga-pau do irmão dele, sabe? Tudo que o irmão dele fazia, ele queria fazer igual. Então, quando ele foi convocado para servir o exército, né, o tiro de guerra, ele se sentiu feliz, ele gostou, sabe? Porque ele queria fazer aquilo que o irmão dele fez. Nessa época, eu trabalhava, eu sou cabeleireira, e eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava durante o dia em um salão meu próprio, eu trabalhava sozinha nesse salão, e eu trabalhava à noite também como cuidadora de idosos. E eu cuidava de uma senhora que estava com 90 anos para 91 anos na época. E nessa noite eu saí para trabalhar, mas antes de sair para trabalhar, eu estava no salão. O Mateus, ele trabalhava como menor aprendiz na Sabesp. A Poliana também tinha entrado para trabalhar como menor aprendiz, ela tinha 16 anos. Ela tinha entrado para trabalhar como menor aprendiz em um escritório de contabilidade. E o Bruno trabalhava também, ele tinha se formado como contador na época, né, fez contabilidade, e ele trabalhava também em um escritório de contabilidade. E nesse dia, os 3 chegaram no meu salão juntos, e a Poliana, ela tinha um namoradinho na época, um namorado, e até o namorado dela, né, chegou lá no salão, e a gente ficou conversando no salão. Ficamos conversando, todo mundo feliz, e o meu filho mais velho queria que eu cortasse o cabelo dele. O Mateus chegou com figurinhas, porque 2014, isso foi em maio, dia 15 de maio de 2014, e o Mateus chegou com figurinhas da Copa do Mundo, porque ia ter a Copa do Mundo, né, naquele ano. E o Mateus chegou com as suas figurinhas e estava lá abrindo os pacotinhos, todo entusiasmado, né? De olhar, né? E para ver, para completar seu álbum, que era uma coisa que estava no auge na época. E a gente brincando e rindo, a Poliana e o Bruno decidiram não ir para a escola, porque eles estavam estudando à noite, né? Por causa do trabalho. E o Mateus nesse ano não estava estudando, porque ele já tinha concluído, e por causa do tiro de guerra e por ele também trabalhar na Sabesp, ele optou por aquele ano ele não
não estudar, né? Porque ficaria muito cansativo para ele. Então ele decidiu não estudar, né? Então, aquele dia a gente decidiu ficar ali, sabe? E a gente falou, eu falei para eles que eu tinha que trabalhar à noite, né? Que logo eu iria trabalhar, sair pro trabalho. E aí eu falei que não ia dar tempo de eu fazer janta. E a gente morava perto do mercado municipal aqui da minha cidade. Eu pedi para eles irem lá buscar pastel, refrigerante, e eles trouxeram. E a gente decidiu ficar comendo ali e eu cortar o cabelo do Bruno, fechei a porta do salão, ficou só nós em família ali dentro, brincando e tal. E o meu filho, que foi o último dia que eu fiquei com ele, o Matheus, ele estava muito feliz. E aí, brincando, eu peguei uma pedrinha que acho que de alguma bijuteria, de alguma cliente que caiu lá no salão, eu vi a pedrinha caída, uma pedrinha, né? Eu peguei ela e coloquei aqui no meu nariz. E o Matheus, eu olhei para o Matheus. E quando ele viu aquela pedrinha aqui no meu nariz, ele falou assim: e mãe, depois de velha, acha que tem 15 anos, colocando piercing. Aí a Poliana, quando ela viu, né, ela veio e me abraçou, tipo, só para ela passar a mão ali no meu nariz e cair a pedrinha. Aí eles deram risada, né, porque viram que era brincadeira. E o Matheus aproveitou aquilo e falou assim: mãe, eu vou fazer uma tatuagem. Que ele queria fazer uma tatuagem, né? Ele tinha vontade de fazer uma tatuagem. Mas eu, na época, era contra a tatuagem, tipo assim, principalmente na idade deles, né? Porque eu achei que, tipo, seria muito precoce, iria se precipitar, podia fazer algo que se arrependesse depois. E ele tinha muita vontade de fazer nota musical, coisas ligadas à música, porque ele gostava muito de música. Então ele pegou e falou que ia fazer uma tatuagem. Aí eu falei: filho, você já sabe a minha opinião, o que a mamãe acha. E ele falou assim: mãe, mas não foi você que me ensinou que não existe pecadinho e pecadão, que pecado é pecado? Porque eu sempre falava para ele que tatuagem não era bom por causa da religião que nós seguíamos, né? Na época estávamos seguindo essa religião e que orientava a não fazer tatuagem, tá? E aí ele falou: não é você que me ensinou isso? E ali a gente ficou rindo, brincando, comemos o pastel e tal, e entramos porque já estava na hora de eu ir para o meu outro emprego, tá? Um emprego de cuidadora. E o Matheus também tinha me falado que um amigo dele, ele falou assim: mãe, o Jefferson vem aqui em casa. E tal, foi isso que ele tinha me falado até antes, né? E eu fui pro trabalho, eu entrei para dentro, tomei um banho, troquei de roupa, tal, para mim sair. E olhei eles estavam no quarto dos meninos, tava os quatro lá, todos sentados próximos um do outro, que era uma beliche, o Matheus, a Poliana, sentados assim na beliche, mexendo no celular. E o Bruno sentado assim no chão, sabe, próximo. E eles conversando. E o Aidan, que era o namorado da minha filha na época, ali também, nos joguinhos, acho que no celular. E eu dei tchau para eles e fui para o meu trabalho. E o Matheus foi meu último dia de ver meu filho e foi esse último dia, tá? Ali com vida. E eu vou contar para vocês como que foi que eu recebi a pior notícia da minha vida. Eu perdi minha mãe também com 12 para 13 anos de idade e sofri muito com a morte da minha mãe. Minha mãe morreu jovem, né, com 33 anos.
e eu sofri muito. Mas eu posso garantir para vocês que não existe dor pior do que a morte de um filho. É muito traumático, a sua vida vira totalmente. Tudo que fazia sentido para você passa a não fazer mais sentido. E você fica totalmente tendo que recomeçar. Buscar um recomeço, sabe? Realmente ressignificar a sua vida, buscar um novo sentido. Então, voltando, de manhã cuidei da senhora, passei a noite com ela. Essa senhora que eu cuidava, ela tinha Alzheimer, né? Então ela esqueceu muita coisa da sua vida, mas à noite ela dava muito trabalho durante a noite, porque ela falava muito que queria morrer e chamava muito o seu esposo, que já tinha morrido e tal, e tinha que ficar de olho nela, porque ela queria se levantar o tempo todo e a gente tinha que ficar muito de olho nela. E de manhã, chegou de manhã, eu já tinha cuidado dela, feito todos os cuidados dela, porque 8 horas eu saía do trabalho, né? Mas de manhãzinha já tinha levantado ela já tinha feito a higiene dela, o banho dela, já tinha dado o café dela. Estava só aguardando a hora de eu voltar para minha casa. Quando isso era umas 7 horas da manhã já, quando meu filho mais velho ligou para mim. Ele ligou para mim e falou: mãe, você já tá vindo embora? E eu falei para ele que sim. E por quê? Aí ele falou assim: mãe, venha que o Matheus sofreu um acidente. E eu peguei e perdi o chão naquele momento. Eu senti uma coisa inexplicável, um sentimento inexplicável. E o filho da senhora que eu cuidava, ele estava lá. Ele estava lá, aí eu falei para ele, né? Falei para ele que eu precisava ir embora, que meu filho tinha sofrido um acidente e eu precisava ir embora. E perguntei para ele: você tem. A minha casa não era tão longe desse trabalho, então eu ia a pé e voltava a pé todos os dias. E eu falei para ele: você tem o telefone de um disque moto para passar para mim, que eu queria ir o mais rápido possível para casa. E ele falou que não tinha, procurou lá, não tinha, e eu estava tão desnorteada que eu estava sem saber o que fazer, como fazer, eu estava perdida. Eu só sei que eu peguei minhas coisas e saí. E logo que eu saí, que eu virei a esquina, era uma subidinha, as minhas pernas ficou mole, eu não conseguia me mexer. A minha perna travou, ficou mole, então eu não conseguia andar, porque a impressão que eu tinha é que eu ia cair. E aí, tinha uma senhora, uma moça saindo assim da casa dela, aí eu falei para ela se ela podia chamar um disquimoto para mim. Eu falei: você chama um disquimoto para mim, por favor? E aí ela foi, entrou para dentro e acho que os pais dela, ela estava abrindo a garagem, acho que os pais dela estavam indo levar ela em algum lugar, eu imagino assim, né? Porque eles estavam saindo. E ela chamou, ela falou: ó, eu chamei um disquimoto para você, daqui a pouco ele chega. Eu falei: tudo bem, obrigada, tal. E fiquei esperando ali o disquimoto chegar. E quando a moto chegou, eu olhei para o moço da moto, ele olhou para mim e eu tava chorando, né? Eu estava chorando. E ele olhou para mim, eu falei para ele o endereço, passei para ele o endereço e falei para ele: por favor, vamos logo, né? Que meu filho sofreu um acidente de moto e eu preciso ir para casa e tal. E aí, quando eu olhei para ele estava chorando. Os olhos dele ele estava chorando. E ele
aquele rapaz que eu não sei quem é, aquele homem que eu não sei quem é, porque ele estava de capacete, mas eu vi os olhos dele. E ele começou a perguntar, né? Ficou preocupado comigo. Eu caí da moto, aí ele falou, queria que eu me segurasse bem. E o tempo todo preocupado, né? Mas tem alguém na sua casa? Ele perguntava se tem alguém na sua casa. Eu falei, meu filho tá lá me esperando, meu filho mais velho tá lá me esperando. E porque meu marido trabalhava à noite, né? E de um trabalho ele ia para o outro trabalho de manhã. Ele trabalhava em 2 empregos. E então meu marido não estava em casa naquele horário e nem minha filha. Minha filha já tinha ido também para o trabalho dela. Então só estava meu filho mais velho realmente em casa. E aí ele preocupado, ele falou: se segura bem e tal. E foi devagarzinho e eu percebia, na hora eu não percebia, mas agora, tipo assim, quando eu lembro, né, que ele ficava querendo me acalmar, sabe? Conversando comigo o tempo todo, querendo me acalmar. E quando a gente chegou na minha casa, o meu filho mais velho estava sentado do lado de fora do portão, na calçada, me esperando. Aquilo me dava aflição já, sabe? Eu estava aflita. E eu entrei rapidinho, eu ia pegar o dinheiro para pagar o Disquimoto, porque eu estava sem dinheiro nenhum ali comigo. E o meu filho falou: mãe, deixa que eu pago. Ele estava com a carteira dele, deixa que eu pago. E eu entrei para dentro porque eu queria telefonar, né? Eu queria telefonar para saber, para telefonar para o meu marido, telefonar para o Matheus, né? E eu entrei e peguei o telefone fixo e liguei para o meu marido e falei para ele que o Matheus tinha sofrido um acidente. E eu falei: você sabe do Matheus? E ele não respondia. E quando ele não respondia, eu já caiu minha ficha. Que tinha acontecido algo grave. Que era pior, né, do que eu estava imaginando. Gente, me perdoem, tá? Eu preciso contar porque a gente precisa falar, tá? E como pessoas me perguntaram, eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo e contar. Sobre o acontecido. Então, eu fiquei desesperada. E tava um colchão no chão. O telefone ficava no quarto, que a minha casa, ela tinha a parte alta, né, que eram os quartos, e a parte baixa. E eu tava no quarto, no telefone, e tava um colchão no chão, que eles tinham o hábito de colocar colchão no chão para dormir, sabe? E eu tava com o telefone assim, no colchão. Eu gritei, comecei a quebrar o telefone. É uma dor, gente, inexplicável. É uma dor muito profunda. Dói demais. Dói muito. Eu fiquei desesperada e preocupada. Meu pai morava comigo e estava meu pai também lá. E eu fiquei preocupada com o meu pai, com a saúde do meu pai naquela hora. Gente, eu fiquei perdida. Aí começou a chegar gente na minha casa. E enquanto isso, o rapaz da moto contou para o meu filho lá fora, que meu filho também não estava sabendo, tadinho. Ele estava pensando apenas que era um acidente mesmo.
e o rapaz da moto contou para ele. Aí eu fui na minha vizinha do lado, que era uma senhora que gostava muito do meu pai, e falei para ela. Por favor, cuida do meu pai para mim. Olha ele, porque tipo não conseguia, mas eu estava preocupada. Enfim, começou a chegar gente e eu comecei a ficar louca. Louca, louca, enlouquecida. Porque quanto mais chegava gente na minha casa, mais eu ficava não querendo aceitar, porque a gente no início, a gente demora a aceitação. A aceitação, ela vai caindo aos pouquinhos assim. E quanto mais as pessoas chegavam, mais aquilo ia me enlouquecendo. Então, Mateus, aconteceu com ele um acidente de moto. Um amigo dele, o Renan Contessotti, deu uma carona para levar ele para o tiro de guerra. Porque o tiro de guerra começava às 5 horas da manhã. E nesse horário não tinha ônibus, não tinha como. Então eles se ajudavam, os jovens se ajudavam, dando carona um para o outro. E principalmente porque meu marido, por causa do trabalho, não podia levar o Mateus. Então tinha dias que o Mateus chamava Disque Moto, por isso também que os rapazes do Disque Moto já sabiam. E aí o Mateus, ele foi de carona. O Renan não fazia tiro de guerra, mas apenas estava levando o Mateus. A moto ele tinha acabado de ganhar, que ele tinha completado 18 anos, o pai dele tinha dado para ele e para o Renan. O Mateus, meu filho, ele tinha pago toda a carta dele e ele ia começar a fazer as aulas, mas ele ainda não dirigia. O Mateus estava de carona. E a moto, isso eram 5 horas da manhã, a moto, a gente não sabe o que aconteceu, porque não tinha nenhuma câmera ligada no momento. A moto esbarrou na calçada, na guia da calçada, e jogou os dois iguaizinhos numa árvore nova. E os dois bateram iguaizinhos, estavam de capacete. Os dois bateram igualzinhos, acho que essa parte aqui, e quebrou a coluna cervical. E os dois morreram. E como meu filho tinha habilitação militar no bolso dele, as primeiras pessoas que chamaram foi do tiro de guerra, o subtenente. E depois, o meu marido, ele chegou no trabalho dele da manhã e uma menor aprendiz perguntou para ele como que era o nome do filho dele. Ele falou Mateus. Acho que a menina já sabia, mas não tinha certeza. Aí o Mateus ficou, o meu esposo ficou preocupado, né, com aquela pergunta e decidiu ir lá no tiro de guerra para saber, para falar com o Mateus. E chegou lá, um outro atirador, né, atendeu ele e falou: o sargento subtenente quer falar com você. Meu marido entrou e teve a pior notícia da vida dele. Gente, uma mãe, esses tempos atrás, ela contou num grupo que um médico falou para ela que quando um pai, a mãe, ela tem a notícia da morte de um filho, os órgãos todinhos dela se chocam, entram em choque, tudo.
Não é só o coração, não, é todos os órgãos, todos. Então é uma dor muito profunda. E eu achava que antes de acontecer isso, eu não gostava nem que falasse, não gostava nem de pensar. Porque só de pensar eu sofria e eu imaginava que eu não suportaria. E todas as vezes que eu dava aquele sermão quando o filho vai sair, para tomar cuidado, que toda mãe dá, né, para tomar cuidado e tal. E o Mateus até brincava comigo, porque eu sempre falava assim: filho, se acontecer alguma coisa, Deus me livre, a mãe não aguenta, então pelo amor de Deus se cuida. E ele já, aquelas brincadeiras de filho, né? Lá vem a mãe já com o sermão dela, com a chantagem emocional dela e tal, né? E eu digo, não existe superação para isso, né? Superação é uma superação, não existe. É uma luta realmente, é uma luta constante para você ressignificar a sua vida. E é por isso que eu criei esse canal. E eu criei esse canal, gente, e eu tinha várias coisas para falar, várias, mas eu não queria de início citar e falar sobre luto e tal, para não aparentar que eu quero chamar atenção para esse lado. Mas Deus tem tocado tanto no meu coração que é com as mães que eu preciso mais trabalhar nesse sentido. Porque para mim já fazem 6 anos e 8 meses, né? E eu já passei por vários processos e eu gostaria de ajudar, sabe? Somar, ajudar outras mãezinhas, trocar experiências com outras mãezinhas. Porque como eu falei no início sobre vida equilibrada, gente, não existe vida equilibrada. E depois eu quero, não existe vida equilibrada, não é só para nós que estamos passando pelo processo do luto, para ninguém. Mas depois esse assunto vai ficar para mais para frente, né? Agora eu quero falar sobre isso. Que será, né, para a gente pensar que tem como a gente dar um novo rumo, um novo significado para nossas vidas após esse trauma tão grande que a gente está passando. E eu gostaria muito mesmo que vocês se inscrevessem aqui no canal para que ativasse o sininho, sabe? Para que os outros assuntos que eu quero abordar aqui, vocês sejam notificados e vocês participem. E como eu disse também que ninguém se faz sozinho, aqui vai ser uma comunidade, tá? De ajuda. E eu quero dizer para quem não passou por esse processo tão doloroso, esse trauma tão doloroso de o sepultamento de um filho, que é a pior dor que existe, gente. A pior dor que uma mãe pode passar é sepultar um filho. O pior momento para mim foi ver meu filho naquele caixão. Foi ter me despedido dele alegre e feliz e depois ver ele lá lindo, lindo, porque ele é lindo, naquele caixão. Eu não conseguia olhar para ele, não conseguia. Eu tive muita dificuldade. Eu não conseguia olhar para aquelas pessoas ali que estavam olhando para mim e olhando para ele naquele caixão. O velório deles foi um velório de muita comoção aqui na minha cidade. Muitos jovens, porque só no tiro de guerra eram 100 atiradores. O Mateus tinha amigos lá na Sabesp, tudo menores, tudo jovens iguais a ele. O Mateus era muito querido. Eu falo que nem ele acho que sabia a dimensão do quanto ele era querido e amado. Eu lembro que teve uma pessoa que chegou para mim, que eu não consegui olhar, que eu não sei quem é,
que ficou falando ali comigo, eu de cabisbaixo. Ela falava assim para mim: seu filho é muito amado. A escola da minha filha fechou por causa deles, não tá tendo aula. A minha filha era apaixonadinha pelo seu filho. Eu nem sei quem que é, gente, não sei. Eu até no meu coração, eu peço desculpa para todas as pessoas que falaram comigo naquele dia e eu não sei até hoje quem que era, quem são. Mas eram pessoas muito boas. Pessoas que estavam ali dando força para nós, né? Aonde que não tem o que fazer, sabe? Então é isso. É isso, gente. Mãezinhas, nós estamos juntas nessa luta. E eu quero que a gente vai, dentro de tudo que eu tenho estudado, a gente vê como a gente vai conseguir ressignificar a nossa vida. Uma é diferente da outra. Como eu já falei até num vídeo anterior, que não somos iguais, tá? A dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo, mas a gente tem reações diferentes, tem uma forma de lutar diferente, porque muitas também têm um histórico anterior diferente, como eu tinha já perdido minha mãe, jovenzinha, minha família é a minha base, é tudo para mim. E meus filhos são tudo para mim. Então eu quero que a gente vai conversando sobre tudo isso, tá bom? Troca de experiências, não importa a sua maneira de pensar, mas que vocês ajudem comentando, falando como que você está lutando, como que você está ressignificando, como que está sendo a sua o seu propósito, que propósito é, que você tá, que experiência, o que você tá sentindo, qual que é o seu propósito a partir de agora, daqui para frente. Um abração a todos e que Deus nos abençoe. Beijo.